Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Meditarô. Meu nome é Felice e eu estou aqui trazendo a leitura para a segunda quinzena do mês de janeiro. Eu quero pedir desculpas, Perdão a vocês, mas depois das gravações dos vídeos anuais para todos os signos, não foi possível que eu engatasse logo as gravações para janeiro de 2022. Então eu decidi aguardar para agora oferecer a leitura da segunda quinzena do mês de janeiro, certo? Lembrando que a espiritualidade ela não é estanque, né? O tempo, esse tempo nosso aqui para eles não existe. Eles não costumam começar uma coisa no dia 1º e quando termina no dia 31, essa coisa termina, né? Para a espiritualidade o tempo ele é fluido, né? Ele não vai ficar contando que essas energias só são referentes a esse período. Eu coloco isso apenas por uma questão de nomenclatura, né? Para os vídeos aqui na plataforma. Mas essas energias, elas podem já ter acontecido, podem estar acontecendo, ou podem vir a acontecer, mesmo que o mês de janeiro se finalize, ok? E aí você vai vendo o que ressoa com você e com a sua realidade. Se nada encaixar, fique tranquilo, compartilhe esse vídeo com alguém, né, que de repente a sua intuição indicar, porque provavelmente essa pessoa precisa e merece escutar essa mensagem, ok? E nós vamos fazer agora a previsão para o signo de Capricórnio. Ok, Capricórnio? Nós estamos ainda, né, no seu período, então nós vamos saber aqui quais são as energias, né, de favorecimento, de oportunidades que estão vivas, né, dentro aí do seu campo, né, magnético, tá? Pedindo a boa espiritualidade que nos oriente acerca dessa leitura. Lembrando que você também pode consultar o vídeo, né, referente ao seu ascendente, lunar, Vênus ou Júpiter. E caso essa leitura não ressoe com você, eu volto a dizer, pode compartilhar com alguém, né, que a sua intuição te indicar. Isso aconteceu comigo tem 2 dias. Eu indiquei uma leitura para uma pessoa e depois a pessoa me mandou um feedback, né? Super agradecida, dizendo que estava precisando exatamente de uma orientação do tarô. Vejam vocês, né? Então a minha intuição me fez indicar para a pessoa e realmente a pessoa estava precisando daquela orientação, certo? É assim que acontece, nós estamos aqui no planeta, né, para sermos professores e alunos uns dos outros, ok? Então vamos lá, signo de Capricórnio, vamos nos conectar aí com a energia que a boa espiritualidade vai nos ofertar através da leitura de tarô, né, para saber quais são as energias aí propícias para você, quais são os alertas, o que a boa espiritualidade nos diz. Aqui eu só sou um veículo, né? Um veículo que busca estar conectado sempre com a intuição, porque é uma leitura intuitiva, para que eu faça as melhores interpretações, né? As interpretações pertinentes ao caso aí, né? E você vai ver o que ressoa na sua vida. Bom, a carta ela cai, mas eu não escolho assim, o meu método é diferente. Eu escolho depois de ter partido, né? Aquela carta que a minha intuição pedir para pegar, tá bom? Então vamos lá, signo de Capricórnio, para sua leitura, segunda quinzena do mês de janeiro. Esse jogo é o jogo do triângulo, ele vem falar da sua situação, o momento presente. À esquerda ele fala do passado ou desfavorecimento e à direita ele fala do futuro ou favorecimento. Mas depois eu sempre faço uma relação entre as cartas, transcendendo aí a posição em que elas saírem.
tá certo? Tudo de forma intuitiva. E eu peço agora que vocês se concentrem e vamos pedir a boa espiritualidade que nos faça de instrumento para trazer essa mensagem que o signo de Capricórnio precisa e merece ouvir. Qual a mensagem? Gratidão. O fundo do deck. Eu olho no final. Aqui. As cartas, elas têm que obedecer essa ordem. Pronto. Gratidão. E depois leio uma mensagem do livro Vigiai e Orai. Tá bom? Vamos lá, Capricórnio, ver quais são as possibilidades. E olha só, sai aqui na sua situação ou no momento presente a carta da Torre. Eu acabei de fazer a leitura do signo de Sagitário e também veio a carta da Torre. E vocês viram que eu embaralhei, né? Mas vamos lá. Essa carta da Torre, ela vem falar sobre um acontecimento inesperado, né? Algo inesperado, uma interferência divina que acontece na sua vida. Pode já ter acontecido, ou venha a acontecer, ou já esteja acontecendo, tá? É uma derrubada, né? De uma estrutura que não mais merecia estar de pé. De uma estrutura que já estava frágil, já não te fazia crescer, já não prosperava, né? Com você. Então, é a queda de uma estrutura, que de repente foi uma estrutura que foi construída, né, no amor, em bons sentimentos, com bons pensamentos, né, com boas intenções, mas é chegada a hora de despedir-se. Porque quando há essa interferência divina, o que acontece? Eles vão ruir com uma estrutura, que pode ser também uma estrutura de pensamento, tá, gente? Não necessariamente uma estrutura física ou alguma situação está ruindo na sua vida. Pode ser a nível mental, certo? Alguma coisa que você pensava de uma forma e vem uma interferência divina, vem uma iluminação divina e você desconstrói, né? Aquele pensamento, aquela convicção que você tinha, pode ser nesse sentido também. E essa destruição, ela precisa acontecer para quê? Para que você reconstrua, para que você faça uma nova construção. Então, Deus, em sua infinita bondade e sabedoria, ele não destrói as coisas, né? Ele não é um Deus que castiga. Não é. Então, ele não destrói as coisas e deixa lá nos escombros. Não. Ele vai interferir. Ele vai, de forma repentina, te colocar num outro caminho, com outro ponto de vista, ou numa outra situação. E vai te dar ferramentas para que você se reconstrua, né? Para que você se refaça num novo caminho. Ou se o caminho for o mesmo, mas que você se refaça em termos de novos pensamentos, novas compreensões, né? Acerca de algo que você julgava que era de um jeito e agora você está vendo que é de outro. E você é surpreendido, né? Porque a carta da Torre, ela vem nos falar sobre uma surpresa, algo que acontece repentinamente, algo para te tirar do controle, né? Algo para realmente abalar as suas estruturas, né? Então, se não for uma coisa física, de uma mudança de casa mesmo, de algo doméstico que tenha acontecido na sua residência, pode ser uma situação, né, familiar, amigos, alguma situação romântica, uma situação no trabalho, uma situação com sua saúde, ou então algo a nível psíquico, né? Algo a nível
intelectual, racional, sentimental também, certo? Então, é a mão da espiritualidade dizendo: olha, você chegou até aqui, mas você precisa agora crescer. E essa situação, essa compreensão não te cabe mais. Você precisa mudar. Porque sozinho você não está conseguindo enxergar isso. Sozinho você não está conseguindo promover essa mudança. Certo? Então, é uma carta que, a princípio, quando ela sai no jogo de tarô, as pessoas ficam um pouco: ai meu Deus, a torre, a torre. Não encarem como uma carta negativa, né? O que vai falar se é algo negativo de fato que acontece é o contexto do jogo, é a posição onde ela sai, são as outras cartas que estão ao redor, né? Mas ainda que ela seja algo que a princípio, né, trouxe uma ruína, destruiu, né, algo que você era muito apegado, que você gostava muito, saiba que isso é para que te desafie, né, de que você tem força para uma nova reconstrução, de que você precisa abandonar coisas, conceitos, pessoas que não estão mais em compatibilidade com a sua energia vibratória, certo? E é assim que a gente avança, ok? Então é a interferência divina mesmo na sua vida, certo, Capricórnio? Aqui na parte do desfavorecimento ou do passado, nós temos a carta do mago. Essa carta no desfavorecimento, a primeira coisa que me vem é que a carta do mago ela fala da lei da vontade, tá? E vontade é aquele primeiro estímulo que a gente tem. E é um estímulo tão forte que nos faz agir. É um estímulo que vem da espiritualidade primeiro, vem para o nosso mental, a gente compreende essa mensagem, passa por nosso emocional, a gente se conecta e depois ela vai para o campo da ação. E ela se fortalece de tal forma que você move, você quer mover as ferramentas, né? Você quer colocar as suas habilidades todas em ação para que você consiga fazer essa manifestação. É o primeiro passo, é um novo início, né? É a carta número 1 do tarô. É esse alquimista aqui, com esse chapéu em forma de lemniscato, né, que é o símbolo do infinito, se conectando com o universo. Porque o universo ele é infinito, ele tem infinitas possibilidades. E ele está movendo céus e terra. Ele tem uma mão suspensa para o céu e outra mão para a terra. Então ele está movendo céus e terra para, né, manifestar aquela vontade que ele tem. É a lei primeira, né, da vontade. Como saiu no campo do desfavorecimento ou do passado, aqui vem falar sobre talvez uma falta de vontade, né? Um desleixo, uma falta de vontade de reconhecer as suas habilidades, de agir com as ferramentas que você tem, né? Você não. Você está sem vontade, você está no tédio, né? A falta de vontade, ela traz o tédio, ela traz a inércia, né? Ela não é um novo início, ela não tem esse espírito empreendedor. E Capricórnio é reconhecidamente um signo que tem espírito de empreendedorismo, né? Capricórnio ele está muito voltado às questões da carreira, do trabalho. Tudo para ele tem que estar interligado com a questão da carreira, do trabalho, né? Se ele consegue transformar aquilo em trabalho, como é que ele está trabalhando. Para o Capricórnio, isso é muito, muito importante. E eu posso imaginar que, sendo um signo de elemento terra, Capricórnio, ele é muito enraizado, né? Muito agarrado com estruturas fixas, de jeito de agir, de modo de pensar, né, de maneira de se relacionar.
ele é muito fixo. Ele não é um signo que está aberto a mudanças, né? Ele gosta do que é sólido, ele é terra. E essa desconstrução aqui não deve ser nada fácil para um capricorniano, porque ele vai ter que ter a humildade, já que é uma intervenção divina, ele vai ter que ter a humildade de dizer, olha, realmente não posso continuar mais assim, não posso continuar mais pensando dessa forma, não posso continuar mais agindo desse jeito, não posso mais continuar me relacionando desse jeito com essa pessoa, ou me relacionando com essa pessoa, certo? É ter humildade para admitir que precisa de fato mudar. Porque, apesar da queda, existem coisas que no meio dos escombros o capricorniano vai ver que não foram completamente quebradas. E que coisas são essas? São as coisas que realmente devem permanecer. São as coisas essenciais, são as coisas de valor. Isso sim não será quebrado. Mas todo o resto vira pó. E é um grande exercício para o capricorniano, que tem terra, né, como elemento fixo, essa mudança. Estar aberto, não ser tão rígido. E não tem como ser rígido, não, porque se foi intervenção divina, foi o pai que mandou, tá? Eu vou fazer uma relação aqui agora, gente, né? Leviana até, mas enfim. O pai tá on. O pai maior, ele tá on o tempo todo, tá? Nada passa despercebido. Nada passa despercebido para a divina providência. Então, aqui, com essa carta do mago, vem me falar que de repente há, né, talvez depois aqui dessa quebra, uma falta de vontade de mudar, talvez, né? Essa carta está ligada ao signo de Gêmeos. E o signo de Gêmeos, ele tem o elemento ar, né? E o elemento ar, ele é muito volátil, ele é muito rápido, ele é muito dinâmico, né? Ele é maleável, ele é flexível, né? Ele pode estar em qualquer lugar ao mesmo tempo, né? Talvez você se beneficie de assistir a leitura do signo de Gêmeos, Capricórnio, ou talvez você tenha Gêmeos forte no mapa, certo? Então, talvez essa falta de vontade esteja relacionada aqui com esta quebra, né? Porque você foi deixado, né, com as calças na mão, digamos assim, e agora, né? Tem que mudar, tem que reconstruir. Ai, mas eu não tô com. Eu estou segurando as calças ainda. Eu não estou com as minhas mãos livres para começar essa reconstrução, né? Estou fazendo aqui uma analogia. Mas é uma energia que está faltando aqui para você, né? Que você precisa movimentar. Porque ferramentas você tem, habilidades você tem. Você é um alquimista, né? Você é um manipulador. Mas precisa manipular do jeito correto. Precisa misturar as essências do jeito correto. Precisa também ativar a sua comunicação. Talvez a sua comunicação ela não esteja adequada, né? Você está falando e as pessoas não estão te compreendendo. Ou nem você mesmo está com vontade de fazer essa comunicação que você está fazendo. A sua comunicação está equivocada. Nem você mesmo está conseguindo compreender, né, esse universo para poder manifestar essa comunicação e para que essa comunicação se torne ação. Essa carta, como eu falei, ela é representada pelo signo de Gêmeos. E uma outra coisa muito interessante, né, dessa energia geminiana é a questão da comunicação. Os geminianos são mestres na arte de comunicação, né? Se eles atuam de maneira correta, eles serão mestres da comunicação positiva. Se eles estão utilizando
a habilidade que eles têm de se comunicar de forma negativa, eles serão manipuladores. Eles vão manipular as informações, né, ao bel prazer deles. Então tem que tomar cuidado aí, tem que ter esse equilíbrio, né? Usar para o bem essa comunicação. Aqui também a relação que eu faço é de que o geminiano ele tem a regência do planeta Mercúrio, né? Que é justamente o planeta referente à comunicação. E breve nós vamos entrar no Mercúrio retrógrado, se eu não me engano, dia 14. Mas essa data é dita pelos astrólogos, né? Do dia 14, só que essas influências desse Mercúrio retrógrado, elas começam a acontecer dias antes e também elas perduram alguns dias depois que esse ciclo se encerra. Se eu não me engano, vai do dia 14 até o dia 2 de fevereiro, mas aí vocês têm que procurar, né, para ter certeza dessas datas. Então, nesse período de Mercúrio retrógrado, o que acontece, né? Eu sou uma pessoa que eu estudo, que eu leio, que eu assisto coisas no YouTube. Eu não sou astróloga, tá? Eu sou taróloga. Mas o que me chega, né? O que eu sei de Mercúrio retrógrado? Quando um planeta está em movimento retrógrado, significa que ele não está andando para frente, né? Fluindo na direção para onde as águas do rio estão indo. Ele retruncou, ele puxou o freio de mão, ele está dando passo para trás, né? Ele não está avançando, então ele está retrogradando. E esse movimento do Mercúrio retrógrado, ele traz erros na comunicação, mensagens que não chegam, coisas que são ditas e são mal interpretadas, equívocos, né, dessas comunicações que podem causar brigas, desentendimentos. Eu digo uma coisa, a pessoa entende outra, a pessoa diz uma coisa, eu entendo outra, e a gente briga por causa disso. Aparelhos, máquinas, né, eletrodomésticos começam a apresentar defeito, então não é um bom momento para comprar máquinas, eletrodomésticos, né? Tudo que envolve comunicação, né? Também a nível virtual, redes sociais, e-mails, mensagens, né? Em plataformas, começam a dar errado, começam a ser mal interpretadas, né? Então, Mercúrio ele causa essa bagunça, né? Tudo relacionado a nível de comunicação. As vendas não são feitas de forma correta, as trocas não são feitas de forma correta, né? Você não está vendendo bem o seu peixe ali naquele momento porque você sabe que o seu produto é bom, você sabe que você tem o dom da venda, mas as pessoas elas vão estar olhando com estranhamento, elas não estão conseguindo, né, compreender ou estão compreendendo errado o que você está vendendo, né, a maneira como a sua venda está sendo feita. Então, o comércio, as relações, né, a gente precisa ter bastante cuidado e cautela, né? É um momento de se interiorizar, de se internalizar, né? É como eu compreendo o Mercúrio retrógrado. E essa carta saindo na parte do negativo, do desfavorecimento, do passado, você pode, né, ter vindo dessa situação e isso resultou talvez numa torre, ou a torre, essa desconstrução, ela também pode ter trazido esse movimento de falta de vontade, né? De falta de entusiasmo para uma reconstrução, para um recomeço, certo? Ou as coisas não vinham acontecendo bem já, e você sem vontade, né? Ou imprimindo a sua vontade de maneira equivocada em alguma coisa que não era mais para você continuar insistindo, né? Despendendo energia. E acontece então essa torre, essa desconstrução que é a interferência divina, tá?
Além, então é isso, né? Representado aqui pelo signo de Gêmeos. Além, né, dessa relação, nós vamos ver agora a carta relacionada ao favorecimento ou futuro. E sai aqui o julgamento. E faz toda a relação, faz toda a lógica aqui com essas duas cartas que saíram da Torre e do Mago. O julgamento ele vem falar sobre uma trombeta que toca para despertar as pessoas, né? Então é algo que acontece que desperta. É uma reavaliação para uma renovação. Então tem tudo a ver aqui com uma desconstrução que acontece para reconstruir. Então lembra quando eu falei que de repente você estava insistindo numa coisa que talvez não estivesse te dando retorno e você estava desperdiçando sua energia da vontade? Aqui com a carta do julgamento ele está te pedindo uma reavaliação, né? De que forma você está colocando a sua energia em algo? Vai ser te dada uma nova oportunidade de você ver de que forma você deve colocar a sua energia nessa questão. Provavelmente essa questão aí que você está pensando, certo, Capricórnio? Então, é aqui uma nova oportunidade, uma nova chance, né, de rever coisas que você vinha fazendo, do jeito que você vinha fazendo. Rever o passado, talvez. Já que a gente falou de Mercúrio retrógrado, né, por conta aqui do alquimista, do geminiano, né, regido pelo planeta Mercúrio, o Mercúrio retrógrado ele traz também, né, contato com pessoas do passado, para de repente ver a possibilidade de uma reconciliação, ou para ver um ajuste, né? Para ver uma harmonização da situação. Não significa que essa pessoa ela tenha que continuar na sua vida, mas de repente ainda falta uma finalização, falta um pingo no i, né? Falta você fazer uma ação justa até para dar um adeus, até para de fato tirar completamente, né, essa pessoa, essa energia ou essa situação do seu caminho. Porque se ela retorna, é porque tem coisa aí, né, que precisa ser revista, tá? Então, o julgamento é essa possibilidade, né, de que todos se coloquem, né, não como vítimas, tá? Mas que todos se coloquem, né, debaixo da lei divina, para que uma justiça seja feita, né? Para que uma situação ela possa completar o seu ciclo e ela possa se renovar, ela possa respirar, ou continuando de uma outra forma, ou de fato dando um ponto final e dizendo adeus, certo? Aí fica de acordo com a realidade de cada um, tá? Mas essa carta do julgamento, para mim, ela traz aqui uma relação muito clara, né? Com essa questão da desconstrução, que vai precisar reconstruir algo, né? Vai precisar reconstruir algo. Então, não fique sem vontade de rever isso, de renovar isso, né? Não empurre para debaixo do tapete, porque vai ser pior. Você tem todas as ferramentas aqui, né? Todas as habilidades, você tem artifícios, né? Você tem, eu não sei se eu falei a palavra certa, artifícios, mas você tem, né? Todo o potencial, todas as possibilidades para rever essa situação, né? E fazer um processo de renovação aí. Mas você vai precisar ter vontade. Isso me faz lembrar
as bem-aventuranças, né? Quando Jesus fala, bem-aventurados os homens de boa vontade. Quem tem boa vontade, vai lá fazer. Não vai colocar, né, para debaixo do tapete. E na formação aqui, né, do jogo do triângulo, a carta do mago, ela não está olhando para a carta do julgamento. Então, isso me sugere como se você, Capricórnio, não quisesse ver essa situação aqui, estivesse resistente, não quisesse dar a possibilidade de um novo início. E eu volto a dizer, esse novo início não significa que você tenha, de repente, né, que voltar para a situação, ou voltar para a pessoa, ou voltar para aquele seu pensamento que você tinha antes. Não. Mas é aprender o que ficou faltando aprender. É identificar, né, essa coisa e dar a ela o direito de que ela se renove, se ressignifique. É dar esse direito. Todos têm esse direito, né? Se for, aí isso vai fazer ressonância com alguns só, não são com todos os capricornianos, mas de repente se é uma pessoa do seu passado que volta, né? Querendo conversar, querendo te pedir perdão, escute o que essa pessoa tem a falar. Olhe para ela, né? Faça esse movimento aqui, ó. Traga o mago aqui para olhar para essa situação. Olhe para ela, frente a frente. Se for difícil para você ter essa atitude de olhar frente a frente, porque às vezes é difícil, às vezes a pessoa não consegue. Peça apoio à espiritualidade, né? Para que você se fortaleça, para que a sua vontade seja fortalecida, para que você encare isso aqui de frente, sem medos, né? Sem manipulações. Porque no fundo, o que você quer é ser feliz, é se libertar, é viver em paz, né? É o que todos querem. Então, dê o direito a que essa outra pessoa, ou essa situação, ou esse seu pensamento, né, através de reflexão, de que ele se apresente. Dê o direito de fala, né? Escute o que essa pessoa, o que essa situação, ou o que esse pensamento tem a te dizer. Porque a partir daí, talvez você olhe com outros olhos. Não significa que você tenha que concordar, tá? Mas quando eu digo olhar com outros olhos, é se libertar da situação. É acontecer um processo de liberação, né? Que você se desapega e que o outro também se desapega. E cada um segue o seu caminho. Pode ser isso também. Ou ressignifica ou renova para seguirem juntos, ou de fato, né? Porque quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, dois não namoram. Ou de fato você diz, olha, eu te escuto, mas eu escolho que essa renovação é minha, né? Eu te desejo boa sorte. Mas eu escolho ir para um novo início. Porque como ele saiu aqui no desfavorecimento, é como se você estivesse se sabotando, né? De ir para um novo início, de ir para um novo caminho. E você tem todas as habilidades de ser mais feliz nesse novo caminho. Precisa se desapegar desta torre que caiu. É como se você só estivesse olhando para a torre quebrada, né? Para os escombros. Você não está olhando para as coisas de valor que permaneceram intactas. Você não está olhando que você tem nas suas mãos cimento, areia, bloco, ferramentas e habilidades para fazer uma reconstrução. Fazendo aí uma analogia com a questão de construir, né, algo, uma casa, enfim, certo?
mas essa chance ela vai chegar. E pode ser que seja nesse momento aí de Mercúrio retrógrado, tá? Que justamente cai na segunda quinzena do mês de janeiro. Então esteja atento, peça apoio aí, né, da sua espiritualidade. Aconteceu aqui uma intervenção divina, então a boa espiritualidade está te amparando, mas você precisa estar aberto, certo? Não seja ranzinza, Capricórnio, não esteja fechado, né? Vamos lá, no fundo do deck, olha só, virei porque estava de cabeça para baixo, não leio carta invertida. No fundo do deck a gente tem o Papa. O Papa ele está relacionado com o signo de Touro. Touro é terra como você. Touro também tem dificuldades com mudança, tá? É fixo, né? Ele é fixo e ele tem dificuldade em mudar, porque ele é terra. Precisa molhar um pouco essa terra. Eu falei disso no signo de Virgem, que também é terra como vocês, que é preciso molhar a terra. A terra que está seca, ela não frutifica, ela fica infértil. Tem que molhar, tem que deixar o sol bater, né? O sereno, as gotas de orvalho caírem. Tem que molhar a terra para tornar essa terra frutífera, maleável, né? Então, no fundo do deck é uma energia que a princípio, né, ela não se revelou aqui no seu jogo, mas ela está presente de alguma forma. E essa energia do Papa, ela vem falar sobre compromisso, tá? É um compromisso que você vai ter que ter com você mesmo, essa questão aqui que foi apresentada, tá? Mas também se há, perdão, tomar um pouco de água. Se há uma renovação, a possibilidade de uma ressignificação, tem que ter um compromisso. E isso aqui tem que ser firmado com um compromisso, né? Se for, vou dar um exemplo, tá? Vai ressoar só com alguns aí. Se for alguém do seu passado, né, que quer uma nova chance no campo afetivo, na amizade, ou algum familiar, no trabalho, enfim, que quer uma nova chance com você, que reconheceu que errou, que quer ressignificar, que já apresentou também, né, dentro daquela questão do direito de fala, de se colocar, já apresentou também para você, né, as coisas que você que achava que você precisava melhorar. E se você olhar, se você sair da rigidez, né, e tiver boa vontade de olhar, vocês vão ter que fazer um compromisso. Um compromisso de não permitir que coisas desagradáveis sigam acontecendo. Porque é preciso fazer aqui uma reconstrução, né? Então, minha intuição me diz agora que, de repente, se foi um casamento, né, que foi desfeito, de um capricorniano, o único signo que aparece aqui é Gêmeos e Touro, né? Então, pode ressoar com alguém, mas não fiquem presos aos signos. Se foi um casamento, né? Porque aqui é uma torre, é uma casa que cai, né? E casa está muito ligada à família ou à nossa casa, o nosso corpo, né? Onde a gente habita, onde a nossa alma habita. Então, de repente, se foi algum casamento, né? Alguma família que foi desfeita e agora a pessoa ela vem pedindo perdão, né? Dizendo vamos tentar, vamos rever. Tá, vamos rever. É uma escolha sua, né? Tem que ser uma escolha dos dois, na verdade, mas a leitura aqui é sua. Então, se você escolhe olhar, vai ser preciso que as duas partes assumam esse compromisso,
Não adianta só um assumir e o outro ficar nas costas, sendo levado. Isso não vai dar certo, tá? Nunca dá certo. Um casamento ele é feito de duas partes. E essas duas partes, elas têm que estar juntas, elas têm que ter um plano, né, um compromisso de desenvolvimento mútuo. Não adianta um segurar mais e o outro ficar lá, como dizem, né, fanfando. Porque senão fica pesado para um lado. Tem que dividir. Vocês não escolheram ficar juntos? Entende? Então, traz aqui, né, essa figura de um casamento que é um compromisso e precisa que as duas partes estejam cientes desse compromisso e que elas honrem com esse compromisso, uma vez que é dada uma nova chance e as, as duas partes estão se comprometendo, né? Observe que aqui também a gente tem uma figura que está de costas e duas figuras que estão aqui, né, prestando atenção a essa, e tem o chamado divino aqui para essa situação. O Papa é uma figura do clero, né? É uma figura conectada com a espiritualidade, ou deveria ser, né? Porque ele estudou para isso, ele tem uma vida no sacerdócio para isso. Então espera-se que seja uma pessoa, né, que tenha esse canal aberto com a espiritualidade para saber orientar os seus fiéis, de que ele não desvirtue as pessoas. Tem que ter um compromisso. E esse compromisso é um compromisso dele, né, dessa pessoa do clero que eu estou falando, do sacerdote, com Deus. E o nosso compromisso aqui no planeta é um compromisso com Deus também. Porque foi Ele que nos deu a vida, foi Ele que nos trouxe para cá, é Ele que nos sustenta. Então a gente tem que ter esse compromisso com a vida. Um compromisso com o bem, o compromisso em se melhorar, o compromisso em evoluir. Então, se você, Capricórnio, não se abrir, né, para ver pelo menos essa possibilidade que se apresenta, é um direito seu também, se você não quiser. Mas, pela leitura que saiu aqui, o tarô, ele fala, né, que você deve olhar, porque todas as ferramentas e todas as possibilidades você tem. Então você deve olhar, deve refletir, né? E precisa estabelecer um compromisso aqui. E aí você vai ver onde e em que setor isso se encaixa na sua vida, certo? É como se, minha intuição me diz agora que é como se Deus, né? Ou uma figura, pode ser uma figura de fato aí da sua família, algum amigo mais velho, alguma figura que você tem como inspiração, como norte, como conselheiro, né? Ou até um padre mesmo, um pai de santo, né? Algum sacerdote nesse sentido, como se ele tivesse, olha, venham cá os dois. Sabe quando vai chamar a atenção de criança que brigou? Venha cá os dois, venham cá os dois. Isso é visto aqui também, ó, aqui embaixo. Venham cá os dois. Vocês precisam resolver isso, porque uma torre aqui já aconteceu, uma desconstrução aqui já aconteceu. Como é que vocês querem levar isso adiante? Como é que vocês querem reconstruir isso aqui? Em bases sólidas ou em bases frágeis, para ruir de novo? Porque isso é muito desgastante. É um desgaste, né? Então,
alguém físico, de fato, pode chamar, pode, né, puxar a orelha, dizer, vem cá os dois, vamos conversar. E você, Capricórnio, precisa estar aberto, porque você está de costas, né? Você está de costas, você está ranzinza, você está irredutível. Isso se for uma situação que envolvam pessoas, né? Se não for uma situação que envolva pessoas, se for em termos de ideia, de compreensão de alguma coisa, né? De alguma estrutura que você pensava que ruiu, é ter humildade para olhar mesmo. É ter humildade para dizer, olha, pensei desse jeito até esse ponto, a partir daqui eu preciso rever o meu olhar, os meus pensamentos, certo? E ter o compromisso, ok? Então essa foi a mensagem que saiu do fundo do deck aqui para você, do Papa, tá? Vamos então a uma leitura do livro Vigiai e Orai, saiu Dependência Afetiva. Todos somos interdependentes, mas ninguém deve depender excessivamente de alguém, nem material, nem psicologicamente. Que a tua vida não se arrase, que a tua vida não se arrase por uma frustração sofrida. Que a tua vida não se arrase por uma frustração sofrida. Aqui diz que você não deve depender excessivamente de alguém, nem material, nem psicologicamente. Lembra que eu falei que pode ser uma situação de fato material ou a nível psíquico, né? Que a tua vida não se arrase por uma frustração sofrida. Os que não te correspondem afetivamente não te amam quanto os amas. É preciso que você observe isso também, né? Ninguém deve colocar-se completamente à mercê dos sentimentos alheios. A paixão é uma doença. Não sofras por quem te faça sofrer. Supera a prova e procura enxergar outros corações que pulsam ao lado do teu. Supera a prova e procura enxergar outros corações que pulsam ao lado do teu. Esse superar a prova aqui foi a ressignificação que eu falei, é a renovação. Talvez não seja para você continuar com essa pessoa ou nessa situação. Mas se a situação bateu na sua porta, você finaliza. Você renova o seu campo. Certo? E aí você vai olhar corações que pulsam, outros ao lado do teu. Existem karmas criados nesta própria vida, ou seja, nada tem a ver com o passado. Almas gêmeas na Terra constituem raridade. Almas gêmeas na Terra constituem raridade. Almas afins na provação contam-se aos milhares. Eu vou chamar a atenção aqui, gente, para esse penúltimo parágrafo que diz assim: existem karmas criados nesta própria vida, ou seja, nada tem a ver com o passado. Essa carta do julgamento, ela fala sobre karma, tá? Ela fala sobre karma. Algo que retorna para fechar um aprendizado. Então, existem karmas criados nesta própria vida, ou seja, nada tem a ver com o passado. O passado no sentido de outras vidas, né? Mas tem a ver com o passado dessa vida. Ou pode não ter a ver com vidas passadas, mas tem a ver com o passado dessa vida, ok? Almas gêmeas na Terra constituem raridade. Almas afins na aprovação contam-se aos milhares. Almas afins na aprovação contam-se aos milhares. E se tiver um caso aí de almas afins que estão na aprovação, é preciso ter um compromisso, certo? Eu faço a minha parte, você faz a sua, e nós dois temos esse compromisso, a gente se desenvolve, né?
um compromisso. E olha que interessante, a carta que vem do fundo do deck em seguida da carta do Papa é a carta da estrela. Então, está aí uma grande possibilidade de um processo de cura acontecendo aqui nessa situação. Com certeza é um processo de cura, mas o que eu quero dizer é assim, se forem duas pessoas, né? Ou um grupo, uma família, a espiritualidade está movimentando isso tudo aqui para que todos vocês se curem. Cada um no seu processo, mas que todos se curem. Não adianta eu querer mudar o mundo se eu não mudar primeiro a mim mesmo, tá? O mundo ele só vai mudar quando as pessoas começarem a mudar-se a elas mesmas. Mudarem-se a elas próprias. Tá? É uma energia que está aqui, né? Disponível, vindo. Que de repente você não sabe, que você não acessou, mas ela está aqui, né? Em vias de acontecer ou já acontecendo. Tá bom? E a carta da estrela, ela sempre fala sobre esperança. Ok? Então, Capricórnio, não dê as costas, tá? Vira de frente. Vira de frente para essa situação. Mova dentro de você aí a vontade de resolver, tá bom? Converse, coloque, né, as cartas na mesa, veja quais são as possibilidades, porque ferramentas aqui existem, tá? Possibilidades existem. Mas precisa ter essa boa vontade de querer, né? E aí, pessoas maduras fazendo um compromisso. Porque o mago, ele é um jovem. No desfavorecimento, ele está numa atitude infantil, imatura, certo? Então, tenha boa vontade de olhar para essa situação e buscar uma renovação, uma ressignificação, ok? Eu fico por aqui, Capricórnio. Meu desejo de sucesso, tá? E até breve. Se inscrevam no canal e Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.